Tá aberto a temporada de resultado do terceiro trimestre de 2022 e hoje é dia da gente falar da Klabin. A gente vai dar uma olhada geral aí na Klabin, ver se foi legal o resultado ou não. Até porque eu coloquei na carteira recentemente, então eu tenho que acompanhar ela um pouco mais de perto, em cima dos resultados, ver se o que eu estudei lá atrás para colocar na carteira se está acontecendo ou não. Então não sai daí, vamos fazer uma geral aqui para você ter uma noção do que está acontecendo com a Klabin. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então eu vou trazer durante a semana, durante o mês, vários resultados de empresa que está soltando agora o terceiro trimestre de 2022 e para poder ver, acompanhar se as empresas estão evoluindo de acordo com o estudo que a gente faz ou se tem alguma empresa que está perdendo fundamento ou não. Esses resultados são os resultados que a gente deve acompanhar, que é o trimestral, dependendo da empresa, o anual, não é ficar acompanhando cotação para poder perder tempo. E hoje é dia da Klabin. Antes de eu começar o vídeo, eu já vou pedir para você comentar aqui embaixo qual empresa que você quer ver o resultado para eu poder trazer aqui para vocês. Bom, tá aqui os destaques, receita líquida aumentou 26% agora no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, atingiu aqui a 5,4 bi. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que já considera um endividamento, de 19,3%, é um excelente ROIC. E ele colocou aqui, atingiu 19,3%, comprovando a capacidade de aliar crescimento e geração de valor aos acionistas de diversas conjunturas. EBITDA ajustado, praticamente aí a geração de caixa da empresa, 2,3 bi. Foi o maior da história da Klabin para um trimestre, apresentando um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A geração de caixa está aqui, 1.794 por tonelada. Geração de caixa por tonelada foi de 1.794 por tonelada no terceiro trimestre, alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior e 28% em relação ao último trimestre agora, que foi o segundo de 2022. Uma grande notícia aqui, na minha opinião, essa desalavancagem, ou seja, está controlando, diminuindo mais o endividamento dela. Então, o aumento do EBITDA contribuiu para a desalavancagem da companhia em relação à dívida líquida sobre o EBITDA em dólar, encerrou o terceiro trimestre em 2,6, comparado a 3,1 do mesmo período do ano passado. No vídeo que eu fiz completo da Klabin, que eu vou deixar o card por aqui, eu comento dessa dívida da Klabin, que a gente tinha que entender que ela estava lá com o projeto Puma 2, que está aqui, a gente já vai falar dele, e isso realmente ela se endividou para poder fazer esses investimentos, mas quando começasse a entrar dinheiro de lá, essa geração de caixa dando tudo certo, deveria trazer essa dívida mais para baixo. E está acontecendo, é isso que é importante. Então, Puma 2, a construção da segunda máquina do projeto Puma 2 atingiu 65% de execução. Em medição de 16/10, recente agora, com startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Então teve a primeira máquina, já está gerando caixa, e a segunda, já no segundo trimestre de 2023, deve trazer uma sinergia melhor para poder trazer essa dívida mais para baixo e gerar mais caixa para a empresa ainda. Então alguns dados, Klabin 19,9 bilhões de reais, ele traz aqui a Klabin 11, 18,15 unit. A Klabin 11 é um pacote de ação de ordinário e preferencial. Aqui você pode perguntar qual Klabin comprar, a 3, a 4, a 11. Tem gente que prefere comprar aquela que está com o dividend yield maior no dia. Lembrando que sempre são muito próximos de dividend yield, porque quando uma é muito diferente, o próprio mercado já castiga na cotação e já chega no yield ali muito parecido. Eu, particularmente, compro a 3, que é a mesma ação do controlador. Então, se ele fizer qualquer besteira, eu tenho a mesma ação dele. A chance, não é que eu estou 100% garantido, mas a chance de acontecer alguma coisa, ou aconteceu com a Ambev lá nos anos 2000, que quem tinha preferencial se lascou, eu acredito que eu consigo ir tirando de chance de dar errado, e eu vou tirando da frente. Então, ao longo do tempo, eu compro sempre a 3, na minha opinião. Você vai ouvir um monte aí de gente falando ao contrário, não está errado, é questão de opinião. A não ser que você pegar a política de dividendo de uma empresa e ver que a 3 ela não vai pagar dividendo nenhum. Aí a gente já começa, já muda, Mas bem, então aqui já matou essa dúvida aí de Klabin 3, 4 ou 11, beleza? O relatório todo
ele traz detalhando cada área de negócio. Eu vou resumir bem aqui, trazer algumas coisas que eu julgo muito importante. Esse item aqui, o item importante, volume de venda, tá? A gente vê aqui que o mercado interno deu uma caída, terceiro trimestre de 2021 para o 22, a 59 para 56. Em compensação, o mercado externo aqui, 41 para 44, um volume total aqui de 4%, ele aumentou de um período de um ano para o outro. Então aqui, ó, 41% celulose, 14% esse container board, cartões e embalagem 27%. Aqui receita líquida, você pega aqui madeira, caiu um pouco, mas ela tem um percentual bem pequeno perto da receita, né? Celulose aumentou aqui 12%. Deixa eu ver esses 12... Não, aqui ó, 29%. Eu gosto sempre de pegar de mesmo período, tá? Porque tem empresa que tem um ciclo, cada trimestre reage de um jeito, então eu gosto de pegar no mesmo período de um trimestre para o outro. Então eu pego aqui os 29% de 2021 para cá. Papel aumentou 7%, embalagem 10%. Então a receita líquida total, que é o que importa no final das contas, teve uma variação. Ah não, aqui eu já vi errado, tá vendo? Aqui ó, 42% para papel, 8% embalagem e um total aqui de 26%. Vamos corrigir aqui. Em relação ao mercado interno e externo, no terceiro trimestre de 2021 era 61 contra 39 e agora a gente tem 58% de mercado interno, 42% do mercado externo. Então o mercado externo cresceu um pouco mais aqui a fatia ali em relação à receita líquida. Bom, ele vai explicar toda a parte de custo, que foi bastante pressionado, mas ela conseguiu trabalhar bem. Não vou entrar em detalhe aqui, que a gente já falou das margens. E o que eu quero chegar é na parte do hedge, que isso que vai fazer diferença em relação a dividendo. Essa parte aqui, ó. Janeiro de 2021, a Klabin implementou um método contábil de hedge account de fluxo de caixa. Essa prática alinhada à gestão de risco e estratégia de administração busca demonstrar a equalização dos efeitos de variação cambial na demonstração do resultado na medida em que são efetivamente realizados com seu efeito caixa. As dívidas em dólar são designadas como instrumento de proteção das receitas futuras altamente prováveis em dólar e os efeitos da variação cambial sobre essas dívidas são registrados no patrimônio líquido, na linha de ajustes de avaliação patrimonial. Na medida em que houver a realização das receitas em dólar atrelada a essas dívidas designadas à relação do hedge, os respectivos valores acumulados de variação cambial na linha de ajuste de avaliação patrimonial são reclassificados para demonstração do resultado na linha de receita líquida de venda. No terceiro trimestre de 2022, no contexto da gestão da dívida, houve a liquidação antecipada de contrato de swap designado ao programa de hedge accounting. O resultado acumulado da marcação a mercado desse contrato de swap no montante positivo 469 milhões foram transferidos da conta de ajuste de avaliação patrimonial do patrimônio líquido para o resultado financeiro. No terceiro trimestre de 2022, houve a realização de receita, valor de 26 milhões vinculado à liquidação de empréstimo e financiamento, que acumularam desde a data de designação uma despesa de variação cambial no montante de 6 milhões, que foi reclassificado para a receita operacional. No período acumulado de 2022, realização de receita 48 milhões de dólares, gerou 3 milhões de receita de variação cambial, excluído o EBITDA, ajustado para melhor representatividade da geração de caixa operacional da companhia. A implementação do hedge account exclusivamente contábil e não impacta na geração de caixa e o EBITDA ajustado da companhia. Para mais informação, acesse as demonstrações financeiras do período. Um resumo bem grosseiro aqui é que essa manobra contábil, né, manobra no bom sentido, acaba dando clareza no resultado da empresa, porque essa parte de câmbio sem esse hedge aqui ficava muito confuso. E isso também dificultava até a distribuição de dividendo, porque às vezes o lucro líquido, a empresa teve o lucro, teve tudo, mas ela tinha ali uma, como se diz, uma distorção, então parecia que estava no prejuízo. A Klabin foi uma empresa que eu demorei para pôr na carteira, todo mundo falava bem, eu demorei, porque era uma empresa mais difícil de estudar, uma empresa cíclica, celulose e tal,
Mas eu entendi, na minha cabeça, o seguinte, é cíclica, mas é cíclica para cima. Porque todo mundo, o mundo todo vai continuar usando papel, e aí eu decidi estudar um pouco mais a fundo ela para colocar na carteira. Aqui ele fala um pouco dos investimentos lá no Puma 2, que ainda tem a segunda máquina que está lá, ó, 9 meses de 2022. Ele está com isso aqui realizado, falta esse 10,3 bilhões aqui para investir ainda para concluir lá. Lembrando que no segundo trimestre lá começa a operar a segunda máquina. Bom, aqui ela mostra proventos, né? Tá aqui, ó, vai pagar provento agora, acabou de anunciar. Vamos pegar o fato relevante aqui. Então, avisa os acionistas, a Klabin comunica seus acionistas em reunião do conselho realizada em 6 de outubro, aprovado o pagamento de dividendo, juros sobre capital próprio para as ações representativas do capital social da companhia, conforme informações detalhadas. Então, a remuneração total, ó, 502 milhões, vai dar aqui 9 centavos por ação, preferencial e ordinária, e 45 centavos por unit, que é o pacote lá de uma ação ordinária e mais 4, se eu não me engano, aqui é preferencial. Ah, mas paga mais, tudo bem, só que se você for comprar no mercado, uma ação ordinária é R$4 e essa aqui é 20, então acaba sendo elas por elas. Como eu falei no começo, eu prefiro comprar ordinária. Então ele põe aqui, ó, segregado em juros sobre capital próprio, 221 milhões, e dividendo 281 milhões. Vai dar 5 centavos por ação, valor correspondente a unit de 25, e 4 centavos 5 centavos de dividendo e 4 centavos de juros sobre capital próprio. Do pagamento, esclarece, o pagamento vai ser aqui, ó, 14 de novembro de 2022, e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendo e ex-juros sobre capital próprio 1 de novembro de 2022. O que é importante aqui, ó, para você receber esse dividendo, você tem que estar com a ação do dia 31 de outubro para o dia 1º. Eu não sei, esse vídeo vai pro ar, acho que esse vídeo está indo pro ar dia 31, né? Eu tô gravando ele dia 27, mas ele deve pro ar dia 31. Então, na data quando você vê, se você não tiver ação, já foi. E vai pagar lá no dia 14 de novembro esse dividendo. Bom, para encerrar, mostrar o gráfico de cotação aqui, porque eu comecei a comprar a Klabin a 4,29 mais ou menos aqui, ela caiu, a Klabin é a última empresa que eu pus na carteira, tá? Eu pus a Cosan e na sequência eu pus a Klabin, são as duas últimas empresas da minha carteira, e ela veio caindo, e para mim que tinha acabado de estudar, foi tranquilo, eu vim comprando mais. Acabei fazendo uma compra boa aqui no fundo, estou com o preço médio meu aqui em 4,2, 4,3 se eu não me engano, e ela agora está voltando. Mas a minha preocupação foi que quando ela deu essa cacetada aqui, era muita gente falando em venda. Lógico, né, o mercado, até pela consequência, o mercado derrubou, mais venda, o mercado derrubando. Sendo que os resultados dela estavam querendo vir. E agora que ela deu essa cacetadinha aqui para cima e anunciou dividendo, se eu pegar do fundinho dela aqui, ó, até aqui em cima, já são 18%, né? E aí ela anunciou dividendo, aí muita gente começa a perguntar dela, isso que preocupa. Esquece a cotação, esquece o anúncio do dividendo. Tem que investir numa empresa pelo fundamento dela. Olhou a política de dividendos, você não sabe quando ela vai anunciar, mas a empresa está redondinha. Ela fala que vai distribuir tantos por cento do lucro líquido. Então é começar a colocar na carteira, não é esperar agora. Quem ficou esperando já tomou 18% de alta na cabeça. É ruim? Não, não é. Será que vai subir mais? Eu acredito que sim. E se não subir mais? Beleza, eu estou olhando lá a renda passiva. É o dividendo que eu acho que ela vai começar a gerar mais caixa ainda com a entrada da máquina do lado do Puma 2 e vai me trazer mais caixa em dividendo. Mas olha o fundamento, não fica olhando cotação que isso vai te atrapalhar. Beleza? Eu quis trazer mais resumido o release para não ficar cansativo, o vídeo ainda ficou longo. E comenta aqui qual ação que você está querendo que eu traga o resultado, que eu traga os pontos positivos, negativos. Tem uma que está na minha mente, a Odontoprev, eu acho que é uma ação que eu gosto bastante, o mercado não, mas eu continuo firme nela, trouxe resultado bom, a Ambev soltou hoje. Então a ideia é trazer uns resultados mais resumido, ponto positivo, negativo. Para mim, Klabin, ok o resultado, continuo firme e forte na empresa. Beleza? Ó, não é recomendação de compra, hein, gente? Só reforçando isso aí. Beleza? Se gostou, ó, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse. Vou ficando por aqui. Valeu!